nós estamos pensando, sobre o que é a igreja no livro de Atos, depois vamos pensar o que é a igreja no livro de Romanos, e assim até Apocalipse, pensando o que é a igreja. E eu queria dizer para você que nós temos alguns movimentos para que a gente possa estar sendo igreja, É muito importante que você anote aí algo que o Senhor está falando no seu coração, Utiliza aí o teu smartphone não para saber qual é o resultado dos jogos, não para qualquer outra coisa, mas para anotar alguma coisa que te chamou a atenção, que fez você pensar a respeito do que é essa igreja. Também, você, após o culto, você anotar ali na nossa parede o que é que te chamou a atenção, uma frase. Não é para você anotar qualquer outra coisa, nem pedidos de oração ali, é para você anotar o que você entendeu de ser igreja, uma frase ali, tá bom? Outra coisa importante, se você não participa de uma célula ali, tem as células que são as células da igreja, com a liderança da igreja, estão ali, tá? Você procura, se você quer saber um pouco mais, tem ali o QR Code, que vai cair no WhatsApp da igreja, nós vamos indicar, orientar uma célula para você, para que você esteja frequentando. Todas as células da igreja estão unidas, falando da mesma coisa, com perspectivas da sua realidade. Então, a célula de jovens vai falar de ser igreja como jovem é igreja. Os adultos, jovens casais, jovens adultos solteiros e tantas outras, as células estão trabalhando isso. Estamos trabalhando um roteiro para que você possa ter uma participação mais efetiva. Então, alguma coisa que te chamou a atenção, que o Espírito Santo falou com você, você vai poder compartilhar na sua célula, porque é assim que funcionam as células, é exatamente um compartilhar do que Deus está nos ajudando a crescer. E ore para que o Senhor esteja movendo o seu espírito na vida da igreja. Ore pelo avivamento, ore por uma transformação. Está dando um eco aqui, querido, uma microfonia ruim, puder tirar aí. E aí, ore pelo esse movimento da ação do Espírito Santo na vida da igreja. Hoje pela manhã nós conversamos ser igreja esse ser movido, uma movimentação. O Espírito Santo vai nos movimentar. Movimentou a igreja para sair das quatro paredes, Atos 11, você pode abrir aí na sua Bíblia ou no seu smartphone, você pode abrir que Atos 11 exatamente acontece isso. A igreja de Antioquia é exatamente feito por uma movimentação do Espírito, tirando os crentes que estavam acomodados em Jerusalém, saindo de lá e vindo para Antioquia. E lá eles começaram a pregar aos judeus, mas o Espírito falou assim, não, tem que pregar também aos gregos, aos gentios. Então, ser igreja é ser movido pelo Espírito Santo a sair das quatro paredes e ir aonde estão os perdidos, os pecadores, aqueles que precisam de salvação, gente que precisa da salvação. Mas também é uma igreja, ser igreja é movido para dentro, uma liderança que está ali envolvida, trazendo Barnabé, a igreja de Jerusalém traz Barnabé para ser o líder daquela igreja. Barnabé chega lá e vê a ação do Espírito Santo de Deus. E Barnabé chama Saulo, ou seja, não fica sozinho. Ser igreja também é ter uma liderança que trabalha em equipe, nada acontece isoladamente. Isso aqui é uma ação do corpo de Cristo. E aí, é a primeira vez que eles são conhecidos como cristãos. É a primeira vez que eles são chamados de cristãos. E o apelido era apelido, pejorativo, tá? E você sabe que apelido que é pejorativo pega. Aí eles falaram, quer saber de uma coisa? Já que estão chamando a gente de cristão, que seria assim, os pequenos cristos, lá vai um cristinho ali, Lá vai a Cristininha. Aí ficou bonito, Cristininha? Ficou bonito. Lá vai o pequeno Cristo ali. Ele falou, quer saber de uma coisa? É isso mesmo, nós somos pequenos cristos. Então aí, o pequeno Cristo, aí começaram a cumprimentar, você é o pequeno Cristo. E então esse apelido se transformou na denominação, porque nós queremos ser pequenos cristos, nós queremos ser pessoas parecidas com Jesus. Eu tenho falado sempre, quando a gente recebe novos membros aqui, hoje tivemos uma classe com quase 20 pessoas querendo se tornar membros da igreja, glória a Deus por isso. Salva de palmas, pessoal, glória a Deus. E eu chego de sola, na voadora, dizendo, olha, não quero que vocês sejam membros da igreja.
Quem vem de outra igreja fica até assustado, mas que é o quê então? Né? Nós queremos que você seja parecido com Jesus, que você queira ser um discípulo de Jesus. Nós não queremos número de membros, nós queremos gente que vai querer que outros conheçam a Jesus. Então, ser igreja é essa dinâmica de ser pequenos cristos. E, por último, ser igreja é aquele que está atento às necessidades dos outros, até das outras igrejas, porque o reino é maior do que a igreja local. E hoje nós estamos vendo que irmãos nossos de outras igrejas, que não são nem membros de igrejas, são pessoas que não precisam da ação. A Bíblia diz que essa igreja de Antioquia, que foi formada pela igreja de Jerusalém, que ficou lá comendo às custas dos irmãos quando veio o Pentecostes, lembra disso? Voltaram para Antioquia e agora receberam uma notícia. Os irmãos de Jerusalém estão passando fome. Nós não podemos ficar parados. Nós temos que nos movimentar em direção a eles. Igreja é movimento, não deslocamento. Movimento é ação do Espírito. Deslocamento a gente vai para algum lugar, né? Você é deslocado. Eu quando no meu escritório chega alguém, o Juan vem dormir lá, estou deslocado no meu escritório, né? Genro só para isso mesmo, para deslocar o sogro. Então, o deslocamento é isso, você sai deslocado. Agora, movimento é algo que vai em direção a algo, um propósito. A igreja tem que estar em movimento, em direção aos perdidos, em direção àqueles que estão dentro do corpo de Cristo, para mobilizá-los, um discipulado intencional, mas também para aqueles que têm necessidade. E nessa noite eu queria pensar no capítulo 12, do versículo 1 ao 17, sobre ser igreja, nessa perspectiva de ser movido para a oração. Às vezes a gente acha que nós somos movidos pela oração. Sim, talvez a oração que a sua mãe fez por você te movimentou, te moveu para Cristo. Quando sua mãe orava e estava lá no mundão? Levanta a mão. Pai orava. Sabe o que é isso? Mundão? É. Se não sabe, você não entendeu a pergunta, então não precisa ficar preocupado, tá? Eu sou um que a minha mãe orava por mim, porque para me movimentar para Cristo. Então, de uma certa forma, a oração dela me movimentou para Cristo. Mas o texto aqui vai dizer que essas pessoas estavam movidas para a oração, porque quem movia a orar era o Espírito Santo. Uma coisa incrível que aconteceu nessa igreja. Eles oravam todo o tempo e ninguém disse para eles que eles tinham que orar. Eles simplesmente receberam o entendimento de que o jeito de ter uma conexão mais profunda e mais próxima com Deus era fechando os olhos e falando com Ele. Aí eles têm uma experiência marcante no Pentecostes. Eles falam assim, eu quero ficar longe disso? Nunca. Eu quero estar perto disso. Como é que eu faço para estar perto disso? Conecta com Deus, busca Deus, vive uma vida de proximidade com Ele. Como é que a gente faz isso? Quando a gente começa a fechar os nossos olhos e falar com Ele, a gente começa a sentir cada vez mais Ele vivo, presente em nós. E o Espírito Santo nos aquece, nos mobiliza e nos motiva a continuar orando. Portanto, se você tem um problema de oração, começa a dizer para o Senhor Jesus, para encher o seu coração de desejo da presença dEle. Sabe o que vai acontecer? Você vai orar. Você vai começar a ser movido para a oração. Porque Atos, esse versículo, esse livro da Bíblia, a gente lê aqui que está escrito na sua Bíblia Atos dos Apóstolos, não é? Só que, na verdade, gente, ok, são os Atos dos Apóstolos, mas se você perceber, são só 2 apóstolos que são assim a história principal. Até o capítulo 12 é Pedro e depois do capítulo 13 é Paulo. Parece aí outros apóstolos, mas, na verdade, eu não acho que esse livro seja Atos desses 2 apóstolos. E outra coisa, conta os atos deles que não são muito legais. Por exemplo, o ato de Paulo e Barnabé que brigaram. Não sei se esses atos me inspiram. Porque, na verdade, esse livro deveria ser chamado Atos de Jesus através do seu Espírito para a igreja. O personagem principal é Jesus, que agora sobe aos céus e age na igreja, através da igreja, pelo seu Espírito Santo. E aí, a gente percebe que ser igreja é exatamente alguém que é movido pelo Espírito Santo. E a coisa que a gente percebe
é que ser movido pelo Espírito Santo, no capítulo 12, não quer dizer que a vida vai ser boa, com flores maravilhosas. E a gente lê o livro de Atos, e quando chega essa hora difícil, a gente começa a pensar, puxa vida, né? Que coisa difícil, eles foram presos, né, apanharam e tal. Mas a gente gosta de lembrar de Atos 2, Atos 2:40 ali em diante, a ação do Espírito Santo de Deus, tinha tudo em comum, Atos 4, essas coisas maravilhosas. Mas a Bíblia vai dizer que ser igreja é exatamente ser testemunha de Cristo. E que o Espírito vai movimentar você para cumprir a obra que Ele tem para você, que é ser discípulo de Jesus e pregar o Evangelho para as outras pessoas. Quero te dizer uma coisa, você foi salvo para ajudar outros a serem salvos. Você foi salvo para mostrar para os outros que pode ser salvos. Você foi restaurado para que, através de você, pessoas acreditem que o mesmo Jesus que te restaurou pode restaurar ele. Você é o pequeno Cristo. Esse é o grande propósito nosso. Então, quando nós somos movidos pelo Espírito Santo a cumprir o propósito das nossas vidas, nós vamos enfrentar lutas e dificuldades, sejam elas físicas, sejam elas relacionais ou sejam elas espirituais, se não todas elas ao mesmo tempo. Ser igreja não é viver uma vida de boa na lagoa. Ser igreja é viver com um propósito. E quando a gente vai cumprindo o nosso propósito, a gente vai encontrar resistências e oposições, sim. Talvez você vai encontrar oposições na sua própria família. Talvez você encontrar resistência na sua própria casa. Quem nunca viu a família que primeiro converte um primeiro membro da família? Converte a esposa, que geralmente é a tendência de quis converter primeiro a mulher, como Deus, né, usa as mulheres. E o marido reticente. Você acha que vai ser fácil? Não. Por quê? Porque esse movimento do Espírito vai fazer você fazer a vontade dele. Qual é a vontade dele? O resumo de Atos está em Atos 1:8. Que é o quê? Vocês vão receber poder do Espírito Santo. Para quê? Para serem testemunhas, tanto em Jerusalém. Agora, como eu fiz de manhã, vamos fazer na versão PIB-PB. Vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas tanto em... Entendeu? Então, vamos de novo. Bíblia segundo o PIB-PB. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas tanto em... confins da terra, que pode ser até qualquer lugar, né? E geralmente os confins da terra, você fica bravo quando alguém fala que o confins da terra é um lugar que você morava, né? Porque é questão geográfica. Se hoje eu estou aqui, os confins da terra é lá. Agora, pensa bem que esse é o grande propósito de vida seu. A Bíblia está dizendo isso, o livro de Atos está dizendo isso. Então, você vai ser movido a fazer a vontade de Deus e você vai ser a testemunha dele. Agora, eu quero dizer para você que testemunha, lá no grego do bíblico, chama-se martires. Martírio, que quer dizer alguém que, se necessário for, morre por uma causa. Oh! Você deve estar falando assim, pastor, isso está no contrato? Tá. Eu não sabia quando eu assinei essa cláusula. É por isso que nós temos evangélicos no Brasil, já disse hoje de manhã, e poucos discípulos. Jesus não nos chamou para ser evangélicos. Jesus nos chamou para ser discípulos. E se discípulos, temos uma missão. E se a missão é essa, somos testemunhas. E se isso for necessariamente, nós tivermos que morrer por causa dessa causa, isso também é ser igreja. Versículo 1. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns dos que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. Mas, versículo 2 vai dizer, e mandou
Me ajuda aqui, meu amor. Agora, nossa, que ajuda poderosa, tá quebrando tudo. Essa é a minha mulher, maravilhosa. Ela chega em movimento, chega no movimento. Vamos ler o versículo 2. E mandou matar Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa de pães sem fermento. Tendo prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Até aqui, nós entendemos uma coisa muito, mas muito importante. Ser igreja é ser testemunha de Cristo. E isso quer dizer que pode ter um preço, sim. E aqueles homens e mulheres estavam aprendendo que ser igreja é ser igreja testemunha nos sofrimentos. Herodes era o 4º Herodes. Ele era neto daquele que mandou matar as crianças, lá no tempo de Jesus. Ele era sobrinho ou filho daquele que mandou matar João Batista. E agora aparece esse Herodes Agripa I, que como a família era mau. E ele percebeu que era interessante perseguir essa seita dos cristãos, ou esse grupo dos cristãos, porque isso dava ibope ao seu povo judeu. Então ele começa a dizer, isso agrada ao povo. E ele mata Tiago, irmão de João. Pedro, Tiago, João no barquinho, o apóstolo morre ao fio da espada. E essa igreja triunfalista que a gente escuta aí, né? Não, crente não fica doente, crente é filho do rei, eu sou cabeça, não sou cauda. Bom, alguma coisa faltou então aqui. Como é que Deus permite que o seu apóstolo morra sob a mão de um malfeitor chamado Herodes? Isso é só para você entrar em crise. E olha só que coisa interessante. Essa igreja é viver mesmo no meio dos momentos mais difíceis. A batalha vem contra a igreja, para tentar intimidá-la. Lutas e provações podem representar que você está na direção e no propósito certo. Se você está desagradando o mundo e seu sistema, é bem provável que você esteja no caminho certo. Agora, quando sua vida não faz nenhuma diferença no lugar onde você está, é uma roubalheira só lá no seu trabalho. Todo mundo rouba. O dono rouba dele mesmo, não sei como, mas quando você é ladrão, você rouba até de você mesmo. Os empregados roubam do dono, e você está lá no meio dizendo assim, não tem nada a ver com isso, o negócio não é comigo. Eu só estou aqui fazendo o meu trabalho. Chega uma hora que o Espírito Santo começa a falar com você assim, você não vai ter uma postura, não? É nessa hora que sua cabeça pode rolar. Então, no meio do sofrimento, aí você percebe que quando você começa a viver o Evangelho, alguma coisa vai mexer. E quando você está sendo perseguido por causa do Evangelho, porque você está vivendo os valores, o que a Bíblia diz lá em Mateus 5? Você deve glorificar a Deus, porque você está sendo perseguido por causa do Evangelho. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Não é justiça de fazer justiça tal, não. É a justiça de Deus. É o Evangelho de Jesus Cristo. É porque você optou ser mártir. Se você não está incomodando, se incomode. Se incomode. E aí, morre Tiago. Morre Tiago porque não existe mar calmo se o nosso objetivo é conquistar o oceano. Em algum momento, por causa do nosso desejo de algo mais, de ser parecido com Jesus, não existe mar calmo. Uma hora você vai encontrar algum tipo de dificuldade. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, morre no maligno, está morrendo no maligno. E você é aquele que está representando as boas novas do Evangelho. Você é o discípulo de Jesus. E se o mestre, quando começou a mostrar o que ele veio fazer, encontrou oposição, que dirá
os seus discípulos. Bom, porque nós existimos para a glória de Deus. Veja que coisa interessante. Tiago morre, mas Pedro está lá na prisão. Pedro está lá, numa situação que o Herodes só não matou ele porque não era o momento certo. Ele estava esperando passar a Páscoa para matar o Herodes. Calma que o Herodes vai morrer. Na novela da Record, no próximo capítulo. E aí, olha só o que acontece nessa história toda. Um morre e o outro vai ficar vivo. Sabe por quê? Porque nós existimos para a glória de Deus. E Ele escolhe com que jeito Ele quer ser glorificado por nós. Aprenda uma coisa, você não escolhe o jeito que você glorifica a Deus. Ele escolhe o jeito que Ele quer ser glorificado nas nossas vidas. E olha só, Tiago glorificou a Deus e a Jesus através da sua morte. Assim como Estevão glorificou Jesus através da sua morte. O primeiro mártir foi Estevão e o segundo mártir, Tiago. Tiago era o apóstolo, ele foi morto por volta de 44 depois de Cristo por Herodes, decapitado. E Pedro glorifica a Deus através da vida, do livramento. O Hernandes Dias Lopes faz uma frase muito interessante, ele diz que Tiago foi liberto na morte, e Pedro foi liberto da morte. Ambos glorificaram a Deus. Ser igreja é glorificar a Deus em tudo, seja viver por Cristo e morrer por Ele. Está vendo como nós, igreja ocidental do século XXI, não faz a mínima ideia do que é ser igreja? Porque você está horrorizado com isso. Eu também fico. Só que nós não percebemos que, talvez, nesse momento, cristãos estejam sofrendo martírio por causa de Jesus. Na Eritreia, no Afeganistão, na Cortina de Ferro, lá na Coreia do Norte e tantos outros países. Por quê? Porque eles ousaram ser movidos pelo Espírito por uma causa chamada Jesus Cristo e amaram mais a Cristo do que a eles mesmos. Estão sendo mortos por isso. Bom, e aí, a gente aprende que ser igreja é ser testemunha de Cristo. E que Ele vai glorificar a gente, a glorificar Ele, de um jeito totalmente diferente. Falei hoje de manhã. Às vezes Deus vai ser glorificado através das suas riquezas. Aleluia. E eu quero mesmo que você fique rico, para poder glorificar a Cristo com o seu dinheiro. Botar tudo à disposição do reino, para servir o reino. Aleluia. Gente, essa enchente aí, tem muita gente doando dinheiro, mas dinheiro grande mesmo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por R$1, glória a Deus por R$1 milhão, glória a Deus. Tudo é glória a Deus. Esse rico entendeu que o dinheiro é dele, mas ele não foi lá. Foi um voluntário, que não tem um tostão para fazer nada, não tem nada na vida dele. Ele não pode chamar da esposa de meu bem, que senão o banco toma. Está tudo assim. Mas ele está glorificando a Deus, botando o pé na massa, no barro lá, cuidando, abençoando, indo atrás, carregando uma criança, carregando um cachorro, os pets. Meu Deus, eu nunca pensei que tinha tanto pet no mundo. E olha só, ele está glorificando a Deus desse jeito. Portanto, para de se comparar com os outros, dizendo assim, como é que você está sendo glorificado de um jeito tão legal e eu sou de um jeito mais difícil. Não, glorifique a Deus com a sua vida, com o que você tem. Entenda que a sua vida serve para a glória dEle. Seja viver por Cristo ou morrer por Cristo. E assim a gente é a igreja, testemunha de Cristo. Segunda coisa, ser igreja também é, então, ser movido pelo Espírito Santo a crer no impossível. Acabei de falar que o cara morre, e vou falar para você que você tem que crer no impossível. Aí você fala assim, tá, mas por que o Tiago morreu? Ouça a parte
mensagem até agora, depois, de novo. Porque Deus escolheu soberanamente usar a vida dele e a morte dele. Aí você fala assim, pastor, então é tudo soberania, né? É tudo soberania de Deus, estou gostando, o pastor é calvinista. Querida, aí você encontra um nó na cabeça do calvinista, que é o seguinte, a oração agora vai livrar Pedro. Como é que explica isso? Então se era para livrar, não precisava nem orar. Pedro seria liberto sem oração. Oh, que nó na cabeça. Por isso que a gente não vai nessa onda não, gente. A gente não entra nessas piras não. A gente ora. Porque nós somos movidos para a oração. E não movidos pela oração. Não é esperando o resultado da oração que a gente ora. É esperando o mover de Deus que a gente ora. Porque não é a oração que tem poder. É o Deus que a gente ora que tem poder. E vai que Ele quer curar e a gente não ora. Então, quando nós olhamos para essa situação, a gente vê Deus dando um nó na teologia da gente. Quando você faz uma caixinha dizendo assim, Deus é soberano, então, e sabe que gente que vai na onda do Deus é soberano todo o tempo, é mais ou menos pessoa que ora menos, tem dificuldade com a oração. Sabe por quê? Porque ele pensa assim, se Deus vai fazer o que vai fazer, o que eu vou fazer com a minha oração? Aí gente que fala assim, não, oração é mover os céus. Quando a gente ora, Deus se desloca e se movimenta em nosso favor. Deus me livre dessa teologia. O dia que você não orar, Deus não vai se movimentar em seu favor. Você está perdido, eu estou perdido. Isso quando eu estiver dormindo. Como é que você ora dormindo? Não, mas aí é graça e misericórdia. Agora quando começa a apelar, tudo vira calvinista, né? Não. É porque a dinâmica de Deus está acima das caixinhas de Calvino, de Armínio. Deus está acima. Ele não está preso a nada. Ele fala assim, eu sou soberano. Inclusive agora você tem que orar, porque se não orar não vai acontecer. E eu sou soberano para decretar isso. Ele fala assim, mano, o senhor não é soberano porque o senhor não fez, porque o senhor não orou? Mas era para orar? Claro! Crente que não ora, que crente é esse? Você não quer falar comigo? Você só fala comigo quando você precisa do dinheiro? Você só me procura quando você está apertado? Meu Deus, não, porque Deus não fala meu Deus. Ele fala, eu mesmo. Gente, olha só que loucura. É uma coisa fantástica que a gente está aprendendo. Deus é soberano, e Ele é soberano na vida e na morte, mas Ele também quer ter um relacionamento intenso com a gente, e um relacionamento intenso através da oração. Por isso o Espírito Santo moveu aquela igreja a viver orando. Eles viviam orando. Eles oraram quando Jesus subiu aos céus. Eles foram para a casa de Maria e João Marcos, que era o cenáculo, o mesmo lugar que Jesus fez a ceia. Eles foram para orar. E ficaram orando, porque não tem coisa melhor para se fazer. Depois, quando veio o Espírito Santo, eles continuaram orando. Olha o que acontece em Atos 4, gente. Olha a oração desses homens. Eles foram presos e vão orar. Olha a oração, Atos 4, versículo 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros que contaram tal. E aí, olha a oração deles. Ó soberano, tu fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Tu és soberano. Parecia um calvinista orando. Tu falaste pelo teu Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque enfureceram as nações, os povos conspiraram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. E aí ele diz, de fato, Herodes, Pôncio Pilatos se reuniram, e aí ele conta a historinha para Deus. Que legal, né, esse diálogo com Deus. Versículo 29, agora, Senhor, o que eles pedem aqui na oração deles? Senhor, nos livra, por favor, a gente não aguenta mais, a gente apanhou, está doendo, dói demais. Nós somos os crentes hedonistas que não conseguimos conceber qualquer tipo de sofrimento, nem por nós mesmos, quanto mais por Jesus. E aí, olha só o que eles oram. Agora, Senhor, considera as ameaças deles. Esse negócio é com o Senhor. O que eles estão falando contra nós, na verdade é contra Ti.
e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Senhor, não deixa a gente apanhar e ficar com medo de apanhar. Nos dá coragem, porque se apanhar, a gente vai continuar apanhando de novo. Porque estende a sua mão para curar e realizar os seus sinais, maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. O que eles estavam orando aqui? Nós estamos movimentados, mobilizados, movidos pelo teu Espírito. Que a gente quer que o teu Espírito continue fazendo o que o Senhor fez, mesmo que o custe a gente receber um monte de lambada na nossa costa. A gente paga esse preço porque é muito bom. E sabe o que acontece depois dessa oração? Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra do Senhor. Pergunta para Pedro, você apanharia de novo? Ele fala assim, 3 vezes, 4 vezes, para receber essa presença gloriosa do Espírito Santo. Pergunta para Paulo e Silas, quando eles estavam presos na cadeia. Estava preso. E, gente, a gente não faz ideia. Carandiru, perto dessa prisão, era parque de diversão. Parquinho. Não era um lugar aberto, era uma prisão, um cubículo dentro da prisão, num buraco, sem luz, sem banheiro privativo, sem ar, acorrentados. E lá no meio disso estava Paulo e Silas orando e cantando ao Senhor. Eu não faço ideia do que é isso, nem você. Mas olha só, crendo que não há nada mais o que fazer. A Bíblia vai dizer que no versículo 5, Pedro, então, ficou detido na prisão. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Crer no impossível, através da oração, é crer exatamente que não há nada mais o que fazer. Mas não é que você esgotou todas as suas possibilidades. É porque não há nada mais o que fazer mesmo. Porque você entendeu que não existem recursos que são mais importantes do que a sua oração. Alguns daqueles irmãos poderiam dizer assim, eu tenho um conhecido que é senador, eu tenho um conhecido que é um deputado federal, eu tenho um conhecido, vamos falar com ele, para ver se ele dá um jeito de soltar o Pedro, vamos tentar aqui na forma política, vamos tentar sim. Tá, alguns falam assim, não, a gente tem que pegar na espada mesmo, a gente tem que matar esses infelizes, a gente tem que fazer uma rebelião. Não, eles entenderam que não existe nada mais poderoso, nada mais a fazer, e a não ser clamar por um milagre, porque eles sabiam que só o Deus poderoso poderia fazer esse milagre. Mesmo porque, olha só a situação, ele estava preso, correntado, tinha 4 escoltas, de 4 soldados cada uma, 16 homens só para cuidar desse cara. Sabe por que Herodes colocou tanta gente? Porque eles tinham escapado da prisão um tempo antes. Falaram assim, rapaz, esse cara aí é ninja, vamos colocar mais gente para ele ficar preso. E aí, uma coisa interessante, que se a igreja crê no impossível, e descansar enquanto espera pelo milagre. Se a igreja ensina para a gente que oração é clamar por um milagre sempre, mesmo que a gente tenha visto já a morte de Tiago, eles continuaram crendo que deveriam continuar orando, crendo no impossível, o Pedro nos ensina uma outra lição a respeito da oração. Que quando não se tem mais nada para fazer, a gente deve descansar esperando o milagre. A Bíblia vai dizer no versículo 6, na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas e sentinelas montados guardas à entrada do cárcere. Essa era a situação deste homem, e ele dormiu. Você já parou para pensar, quando você dormiria numa situação dessa? Eu só se fosse desmaiado. Que alguém desse um soco na minha cara e eu desmaiasse. Fora isso, eu ia ficar
ligadaço, angustiado, num nível de angústia tão grande. Ele dormiu, ele não tomou um remédio para dormir. Não é que ele estava super cansado. É porque algo de Deus realmente movia o coração desse homem, porque ele sabia. Ele já não tinha visto Deus agindo? O que ele orou aqui no capítulo 4? Senhor, nos dá ousadia. Talvez ele estava comentando, né, pensando consigo mesmo, cara, que honra, eu estou sofrendo por causa do nome de Cristo. Olha só a percepção desse cara. Gente, a gente não faz mínima ideia do que é ser um homem como Pedro, que encontra-se com Jesus na praia e ele diz assim, tu me amas? Ele fala, eu te amo. Ele fala, ama mesmo? Então cuida das minhas ovelhas. E aí depois de 3 vezes que pergunta, você fala, o senhor sabe de todas as coisas. E ele diz assim, eu sei como é que você vai me glorificar. Então, ele estava olhando dizendo assim, ei, será que é agora que eu vou glorificar a Cristo com a minha morte, que nem Tiago? Uau! E aí, você fica pensando, jamais serei como Pedro. Eu me vejo Pedro na versão pecador dele. Eu vejo muito Pedro em mim. Mas aqui, ser igreja é crer e descansar na oração. Crendo que não há mais nada mais poderoso que isso, do que a intervenção de Deus na tribulação. Olha o versículo 7. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e a luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Eu creio no impossível de Deus através da oração, por quê? Porque eu creio em algo que é poderosíssimo, que Deus pode fazer, a intervenção de Deus, e que Ele soberanamente faz. Mas eu creio que não há nada mais poderoso também do que a companhia desse Deus em meio à tribulação. Olha que coisa interessante o versículo 8. O anjo lhe disse, vista-se, calce as sandálias, e Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, e esse se abriu por si mesmo para eles, e passaram, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Eu creio no impossível e oro pelo impossível, porque não tem nada mais poderoso do que a intervenção dele e do que a companhia dele. O anjo acompanhou ele, que coisa doida, porque ele estava achando que era uma visão que ele estava tendo, né? Ficou maluco. E, de repente, nesse momento que ele já está livre, o anjo diz assim, agora eu vou deixar você. Essa companhia de Jesus no meio das dores e dos sofrimentos. Alguns relatos que a gente ouve na janela 1040, ou talvez na cortina de ferro, a gente ouve de missionários que estão presos, acorrentados, feito Pedro nessa prisão, e que recebem a visita do Senhor, a teofania, e são consolados por Ele. Gente, não há nada mais poderoso do que isso, porque não existe nada mais maravilhoso do que ser alvo do livramento de Deus na tribulação. Olha o que o versículo 11 diz. Então Pedro caiu em si e disse, agora eu sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor me enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava fazer com ele, que era ver a morte dele. Essa igreja, então, é crer no sobrenatural. Essa igreja é ser testemunha de Cristo, seja para a vida ou seja para a morte, mas essa igreja é crer no sobrenatural. Pedro cria no impossível de Deus. Mas olha só, essa igreja também é um ambiente para a gente compartilhar os milagres. Ele sai dali atordoado, o que ele faz? O que você faria numa hora dessa? Para onde você iria? Você imagina só a cena. E sabe o que ele fez? Ele pensou, aonde os crentes estão reunidos? Aonde eu posso ir para contar o que o Senhor fez comigo e por mim? Ele lembrou, casa da Maria, onde todo mundo vai para orar. Essa casa de Maria.
e ele vai em direção a esse lugar. Porque a igreja, ser igreja, deve ser esse ambiente para compartilhar os milagres de Deus. A gente deve se reunir para compartilhar o que Deus está fazendo e fez na vida da gente. E é um lugar para a gente compartilhar assim. Versículo 12 diz: percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. Quero lembrar que essa é a mesma casa, que Jesus faz a ceia, os discípulos estão ali reunidos, dormem nessa casa durante 10 dias, esperando a volta a vinda do Pentecostes, e depois agora é essa casa que eles mantêm como um QG de oração. Eles estavam orando fervorosamente por ele, todos os dias. Agora pensa comigo, eles estavam orando fervorosamente, mesmo tendo a notícia que Tiago tinha sido morto. Não é uma crise de fé? Como é que eu posso orar fervorosamente por Pedro, sabendo que Tiago foi morto e que Pedro estava indo no mesmo caminho? O que me leva a crer? Por isso que nós não somos movidos pela oração, nós somos movidos para a oração. E quem nos move é o Espírito Santo, porque ele vai dizer que em situações diferentes, ações diferentes, ou em situações iguais, ações diferentes, porque o Senhor é soberano. Mas a minha função é orar sempre. E eles estavam lá orando, para ter pessoas com quem compartilhar. Versículo 12b diz, onde tinha muita gente que havia se reunido, para compartilhar também realmente com quem importa com você. E estavam orando, e ele sabia que eles estavam orando por ele. Então, esse desejo de ser igreja, para compartilhar, para ter um ambiente onde você compartilhe os milagres, onde você vai contar as coisas boas. Sabe que igreja é isso? Tem gente que não tem os seus parentes crentes, não tem a sua família crente, não tem a sua família aqui, e não tem onde contar isso, porque se você contar para a sua família, eles vão rir de você. Eles vão escarnecer você, eles não vão entender. Então, igreja é esse ambiente onde você corre quando o milagre acontece, para você contar. Mas também você corre quando está triste. Esse é o ambiente. E aí você fica pensando, meu Deus, tudo dá certo nessa igreja? Tudo é maravilhoso, os crentes são maravilhosos, tudo crente raiz, gente poderosa do Espírito. Aí eu vou dizer para você que ser igreja também é uma reunião de pecadores bem-intencionados. Estava indo muito bem a história. Eu amo a Bíblia porque ela não esconde o que a gente é. E por último, então, ser igreja é exatamente isso, uma reunião de pecadores bem-intencionados. Veja bem, que creem, mas se surpreendem quando o milagre acontece. Que creem, mas se surpreendem quando acontece aquilo que eles creem. Olha que está o versículo 13 e 14. Pedro bateu a porta, aqui vem as patacadas. Pedro bateu na porta do alpendre, ou seja, ali do portão, daquela porta ali, né? E uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, não abriu a porta, sem abrir a porta, deixou Pedro lá de fora e exclamou, Pedro está à porta! Imagina a cena, Pedro lá de fora, ela falando assim, é Pedro! E sai correndo. Não? Em vez dela abrir a porta, ela se surpreende com o milagre e nem sabe o que fazer. O natural é você abrir a porta. Está surpreendido com isso. Mas a Rod não estava orando também? Mas vai ficar pior. A igreja é uma reunião de pecadores bem-intencionados que oram fervorosamente, mas duvidam quando o milagre acontece. Vamos lá, versículo 15. E eles, porém, lhes disseram, você está fora de si. Numa linguagem da quebrada, tu está louca. Ué, vocês não estão orando fervorosamente para libertar o Pedro? Se está dizendo que é o Pedro, por que não pode ser o Pedro? Porque eu oro fervorosamente, mas eu duvido que o milagre acontece. Essa é a igreja. E eu amo a Deus. E eu amo a palavra, porque ela não esconde. Que ser igreja também é isso. A gente tem falhas, porque a glória nunca vai ser da igreja. A glória sempre vai ser de Deus.
É irônico que o povo que estava orando com fervor e persistência pela libertação de Pedro pudesse considerar louca a pessoa que lhes informa que as suas orações haviam sido respondidas. A alegria simples de Rod brilha fortemente contra a escura incredulidade da igreja. Uma citação de John Stott. Essa igreja é uma reunião de pecadores bem-intencionados que creem, mas reagem relativizando o milagre. Versículo 15b diz assim: insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram, deve ser o anjo dele. Gente, agora, cá entre nós. Não era mais fácil acreditar que era Pedro? Eu tive que colocar uma outra crença dentro disso, que é a crença do anjo da guarda. Surgiu nessa parada. É o anjo dele. Numa cultura, uma tradição rabínica e daquele povo, daquele tempo, não tinha nada biblicamente que comprovava, mas os que eram os intérpretes, eles acreditavam que os anjos tinham uma característica que daí tinha uma característica parecida com você. E era como se fosse você, mas em forma de anjo. Eu, particularmente, não queria, porque eu acho que poderia ser melhor. Né? Coitado do anjo, está preso à minha fisionomia. Que monstro! Né? Poderia ser outra coisa, um Brad Pitt, né? Um bonitão, mas logo com a minha cara. E esse era o anjo da guarda, que ficava cuidando de você. Essa era uma crença. Em vez de eles aceitarem, eles relativizaram o milagre. Você está vendo um espírito, você está vendo uma alucinação. Eu preciso explicar que você não está certa, mesmo que nós estamos orando por causa disso, mas não é verdade. Isso não pode acontecer. Você está louca. Gente, olha que incoerência nós somos. Nós oramos para chover e não levamos guarda-chuva. E quando a gente chove, assim, pegou desprevenido. Foi isso que aconteceu. Tentativas de explicar o milagre, não crendo que ele existiu. E olha só o que fizeram os teólogos liberais. Eles tentam sempre explicar a ação e os milagres de Jesus e as ações poderosas como mitos. E quando Jesus ressuscitou, um dos teólogos liberais disseram que, na verdade, ele ressuscitou no coração dos discípulos. Né? Ele está vivo no coração da gente. Na verdade, é uma grande loucura, uma grande bobeira. Jesus ressuscitou de fato. Pedro está liberto. Pedro saiu da cadeia. Por que isso é tão difícil? Porque nós cremos, mas nós relativizamos o milagre. Porque creem que é uma igreja de pecadores bem-intencionados que creem, mas precisam de provas concretas. Aí no versículo 16, Pedro então continuou batendo. Não é anjo da guarda, gente. É o Pedro. E quando abriram a porta, o viram. E ficaram perplexos. Mas sabe que coisa fantástica? É que ser igreja é uma reunião de pecadores bem-intencionados que, mesmo duvidando, são agraciados pelo milagre. Eu dou graças a Deus que Deus não faz as coisas mediante a minha fé, porque se Ele fizesse mediante a minha fé, eu seria um dos caras mais medíocres da vida, que ia receber muito pouco. Ele faz mediante a graça poderosa, o plano dele, mas Ele me impele à oração. E mesmo que eu esteja clamando a Deus por alguma coisa, mas ainda esteja com a minha fé debilitada, mesmo assim Ele me agracia com milagres na minha vida. Veja o que diz o versículo 17. Mas ele, fazendo-lhe sinais para que calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago, não o que morreu, porque senão seria o anjo da guarda. Quem morreu aqui foi o Tiago, irmão de João. Tiago, que ele está falando agora, é o líder da igreja, que assume o lugar de Pedro, da igreja de Jerusalém. Diga para ele e para os irmãos. E então saiu e foi para outro lugar. Lucas, então, nos permite ver essa igreja primitiva não como um grupo de grandes heróis, heroínas da fé, mas como tipo de cristãos confusos e meio crentes que todos nós conhecemos hoje. Mas não é isso que faz com que a igreja não deixe de ser a igreja que experimenta o poder de Deus. Se identificou com esses crentes?
Quantas vezes você já orou e quando você recebeu, você ficou surpreso? Não que a gente não tenha que ficar com alegria no coração. A gente pode ficar admirado com o amor de Deus. Mas duvidar é um processo de cura que Deus quer fazer na nossa vida. Por isso, ser igreja é tudo isso. É que experimenta algo que é soberano de Deus e glorifica Ele com a morte do apóstolo Tiago, mas que glorifica Ele com a libertação do apóstolo Pedro, que diz, glória a Deus, porque o Senhor soberanamente quis levar Tiago, mas glória a Deus, porque o Senhor nos movimentou a orar por Pedro, e nós vimos o milagre. Sabe por que você não entende? Porque não dá para entender. Agora, o que Deus espera de nós é ser uma igreja que é movido para a oração. Que o Espírito Santo te mobilize a oração. Que o Espírito Santo me mobilize a oração. Sabe aquele momento da noite que o Senhor te acorda e você começa a dizer, por que eu estou acordado? Amanhã, ou talvez hoje, porque você olha 3 da manhã, com a sonolência você descobre que depois da meia-noite é o outro dia. Você fala, daqui a pouco eu tenho que acordar, porque esse sono me some. Não é porque você está com grandes problemas, é porque o Espírito Santo está te movimentando para a oração. Sabe quando você começa lá no teu trabalho e fala, eu preciso tirar um tempo, parece que o Espírito Santo vai dizendo assim, tira um tempo. Aí você fala assim, mas meu almoço é 1 hora, eu como em 5 minutos, porque a gente brasileiro não mastiga, né? E aí eu tenho 55 minutos, mas é um tempinho para dar para jogar aquela paciência no celular, para fazer o crush, né? Brincar de crush. Eu tenho uns níveis que eu preciso passar e tal. Puxa, dá para assistir um pouquinho do seriado da Netflix, ou dá para dar aquele cochilo maravilhoso, e o Espírito fala para você, eu vou te movimentar para a oração. Um momento muito importante da minha vida, eu quero terminar só te mobilizando para isso. Onde o Senhor me movimentou. Tive uma experiência marcante de conversão, de entrega. E o Senhor começou a me movimentar para a oração. Mas uma noite, eu estava dormindo. E eu fui literalmente acordado. Não havia dúvida que alguém estava me acordando. E eu sabia que era o Espírito Santo. E eu não sabia o que fazer, nem o que orar. Mas eu sabia que tinha que orar. Eu me lembro que eu levantei, eu morava sozinho, meus pais moravam no sítio, eu morava na cidade, cuidava da loja que nós tínhamos. E eu estendi minha mão em direção à rua da cidade, que era uma metrópole, só tinha uma rua que cortava a cidade toda. Era a rodovia, era a cidade primeira, né? Passou segunda, a cidade já acabou, né? E aí eu estendi a minha mão e o Espírito Santo me movimentou a orar, me moveu a orar, para que houvesse o livramento. Senhor, livra essa pessoa, agora, em nome de Jesus. E eu escutei 3 tiros, distantes. Aí eu acelerei a oração, né? Esse mesmo, Senhor, cuida, repreenda em nome de Jesus. Aí, terminou isso. Pensei, agora eu não vou dormir mais. Um sono bateu em mim, que eu dormi de volta. E eu acordei com a nossa funcionária abrindo a loja, e a amiga dela, uma amiga nossa, dizendo assim, Maria, você não sabe o que aconteceu essa noite. Meu irmão chegou de ônibus, e a polícia confundiu ele, e atiraram a queima-roupa nele, deram 3 tiros. Quando ela falou isso, eu já estava lá. Falei, que hora foi? Ela falou, 1 hora da manhã, ou 3 horas da manhã, agora eu não lembro o horário direitinho. Falei, mas esse horário que eu fui acordado? E eu orei por livramento. E ela olhou para mim com um olhar dizendo assim, Deus ouviu a sua oração, porque os tiros foram a queima-roupa e nenhum acertaram nele.
E aí que foram pegar o documento dele. Atire primeiro, pergunte depois. Já viu o filme? Gente, isso mexeu comigo, porque não foi a oração que me moveu. Eu fui movido para a oração. Porque é o Espírito Santo que nos move a fazer as coisas. Não é a sua quantidade de oração, não foi a quantidade de oração que livrou Pedro. Foi uma ação poderosa de Deus usando a oração. A prova de que não eram as pessoas que estavam cheias de alguma coisa, que eles, quando receberam o milagre, ficaram surpreendidos. É Deus movimentando a igreja e dizendo: eu vou te usar para orar. E depois eu vou mostrar para você que não tem nada a ver com você. Eu só usei você para orar, porque eu sou soberano. E aí você vai dizer assim: é verdade, o Senhor faz um milagre mesmo, que nem eu acreditava. Orei, mas só fiquei duvidando. Essa movimentação do Espírito Santo de Deus deve ser marca da igreja, que você e eu sejamos uma igreja que é movido para a oração, e que quando o Senhor nos levantar para orar, quando o Senhor nos mobilizar para orar, que a gente feche os nossos olhos e ore ao Senhor, e a gente vai ver Deus agindo na nossa família, na nossa casa, na nossa história. Nós temos orado por algumas coisas lá em casa, e a gente tem visto Deus respondendo dia após dia. Nós temos orado por conversão de pessoas que a gente ama e a gente tem visto movimentações do Espírito Santo na vida dessas pessoas. A gente tem orado pela igreja e um avivamento na igreja e a gente tem visto Deus agindo nisso. Porque quando você ora com o propósito do Senhor, não para si, não para a sua glória, não para o Senhor move o céu em direção não a você, mas move o céu para Ele, para a glória dEle. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você. E a oração que eu quero fazer nessa noite é: Senhor, nos faz uma igreja que seja movida para a oração. Que o Teu Espírito Santo nos mobilize. Se você entendeu e foi tocado por isso que foi dito aqui, se você quer algo mais do Senhor e tem buscado isso, eu quero orar por você. Eu quero orar para que todas as oportunidades que o Senhor tem dado, e Ele tem dado, e você tem fugido delas, em nome de Jesus, a partir de hoje, não fuja mais. Se o Espírito Santo está movimentando você, ore. Pai amado, nós te louvamos por essa noite, porque a Tua palavra foi pregada. E nós descobrimos que o Senhor é glorificado em tudo. Que o Senhor usa a morte e a vida para glorificar o Teu nome. E o Senhor usa até um grupo de pessoas bem intencionadas, mas pecadores, para glorificar o Teu nome. Senhor, derrama do Teu Espírito sobre a Tua igreja. Tira o nosso medo de Te buscar, a nossa vergonha de Te buscar, a nossa preguiça de Te buscar. Que a gente aprenda com essa igreja lá primitiva, que oravam todo o tempo. Quando se reuniam nas casas, eles oravam. Quando se reuniam no templo, eles oravam. Quando estavam com as suas famílias, eles oravam. Ah, Senhor, eu oro por os casais que estão aqui, que não oram juntos. E eu sei, porque passei muitos anos, eu e a Cris, não orando juntos. Senhor, nos movimenta para a oração como casal. Orando pelos nossos filhos, orando pela nossa casa, orando pela nossa família, orando para que eles tenham experiências pessoais com o Senhor, orando para que os nossos parentes tenham experiências pessoais com o Senhor de conversão, orando para que os nossos amigos tenham experiências pessoais de conversão, orando para que o Teu Espírito tenha liberdade na vida deles. Senhor, nos movimenta, nos move para a oração,
pela nossa igreja. Nos movimenta em oração, para que o Espírito do Senhor tenha liberdade nesse lugar. Que cure traumas, que transforme histórias, que perdoe pecados, que esteja restaurando relacionamentos, que todo o pecado que está enraizado na vida de alguém, na vida da nossa liderança, ou na vida de alguém da igreja, seja quebrado o seu poder e essa pessoa seja liberta desse vício, desse desejo, dessa vontade, e possa viver para a glória do Senhor. Vai fazendo seus milagres no nosso meio, Jesus. Através do seu Espírito, o Senhor tem toda a liberdade. Mesmo que quando isso acontecer, a gente ficar fazendo, mas que milagre. Que o seu nome seja glorificado. É isso que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, queria que você ficasse em pé agora, e eu gostaria que você saísse do seu lugar, procurasse alguém, desse um abraço nessa pessoa, e se o Espírito Santo está te dando essa paz, ore com essa pessoa, tá? E ora já pelo Rio Grande do Sul. Sai do seu lugar, pode procurar alguém para você estar orando e tal, ore pelo Rio Grande do Sul. Mas você saindo, olha, você quer escrever ali alguma coisa que o Senhor falou no seu coração, por favor, nosso quadro ali é para você escrever, coloca a data ali, só para a gente saber, olha, puxa, foi nessa data, isso vai ser muito interessante. E no quadro ali tem as células da igreja, tá bom? Então você pode estar vendo, tirando as dúvidas, ok? Deus abençoe, uma semana abençoada no Senhor Jesus. E até domingo que vem, se Deus quiser.